Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer para vocês um tema que eu acho interessante, mas que, porém, ainda incomoda muitas mulheres na hora de ir ao supermercado, né? É a importância de se usar uma lista de compras para manter o controle financeiro. Será que essa lista funciona? Como que se faz uma lista? Então, eu trouxe isso para vocês hoje de uma forma assim bem leve. Eu utilizo isso, então eu queria passar um pouquinho para vocês. Eu peço que, se você ainda não está inscrito no nosso canal, que você se inscreva agora. Aqui embaixo desse vídeo tem algum lugar para que você possa fazer isso. Acione os sininhos das notificações e compartilhe com suas amigas, seus amigos, o nosso conteúdo. Olá, pessoal, meu nome é Viviane e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lista de compras na hora de ir ao supermercado. Como que essa lista de compra ela pode nos ajudar a manter o nosso controle financeiro? Eu particularmente eu não gostava, era uma situação que me incomodava um pouco, ter que ir ao supermercado com uma lista. Eu me sentia limitada. Porém, eu descobri o seguinte, que a lista de compra na hora de ir ao supermercado, ela não traz só uma economia financeira, ela me traz uma economia de tempo, uma organização, porque quando a gente se planeja, você ganha tempo, você não extrapola orçamento e uma série de outros benefícios. Então, é uma ferramenta que eu utilizo hoje e que me traz só benefícios. Porque, assim, quando a gente faz uma lista de compras, a gente mantém o foco daquilo que a gente foi fazer. Geralmente, o supermercado, com aquelas gôndolas cheias de variedades e doces de todos os tipos e comidas dos mais variados tipos, eles são uma verdadeira tentação, né? E você não consegue fazer um cálculo ali dentro do seu orçamento para pegar aquilo que está extrapolando. Então, é interessante, é eficaz que você tenha um controle quando você entra no supermercado. E a lista de compras, ela funciona porque, além de economizar tempo e dinheiro, você ainda evita muito desperdício. Às vezes a gente vai no supermercado a cada 30 dias, por exemplo. Aqui em casa eu gosto de ir ao supermercado a cada 30 dias, eu não gosto de ir ao supermercado semanalmente. Então, já é uma organização que eu faço no meu planejamento financeiro para isso. Mas eu tenho um valor para ser gasto ali, um limite. E a lista de compras, ela me ajuda a manter esse limite. E um outro grande benefício que eu vejo na hora de fazer uma lista de compras é que eu não esqueço nada. Né? Tudo que está ali eu vou direcionado, compro, coloco no meu carrinho e evito esquecer para ter que voltar lá depois. Então, isso me faz ganhar tempo e tudo mais, porque todas as vezes que a gente precisa voltar ao supermercado, por isso que eu não acho eficaz a compra semanal, porque todas as vezes que a gente vai ao supermercado, e principalmente sem um planejamento, você acaba trazendo muitas coisas que você não precisa. E isso, no final do mês, ele faz uma grande diferença no seu orçamento, porque tudo dentro do supermercado é muito caro. A gente não tem tempo de pegar vários supermercados e aproveitar as promoções que cada um oferece, porque, infelizmente, a gente não dispõe de tempo para isso. Então, você vai naquele único supermercado, pega os itens da promoção, preenchendo ali a sua lista e pronto. Então, é ali que eu tenho que me organizar naquele único tempo, naquele único espaço que eu tenho naquele momento. Então, é isso que eu procuro fazer. E um outro segredo também para a sua lista funcionar é você definir um orçamento. Né? Quanto que eu posso gastar no supermercado esse mês? Aí, às vezes, você vai falar assim, nossa, Vivi, mas
Você quer que eu defina um orçamento para ir ao supermercado? Claro, mais ou menos, a gente sabe o que a gente gasta por mês, o quanto a gente gasta. É claro que tem meses que a gente vai querer uma ou outra coisa diferente, mas a gente mesmo assim precisa manter esse planejamento. E outra coisa, se você fez uma lista, você prepare a sua lista antes de ir ao supermercado, porque se você fez uma lista, você precisa manter aquilo que está na lista. Você não pode colocar lá dentro, quando você estiver no supermercado, incluir coisa na sua lista, senão você não vai se adaptar com ela. A sua lista é feita em casa e aí você mantém o foco daquilo que está nela, né? Porque a gente precisa se habituar a planejar para nos acostumarmos com ela, que não é muito, no começo não é fácil mesmo de se organizar, de se acostumar, mas com o tempo a coisa flui. Um outro ponto que eu sempre utilizo aqui em casa e que acontece diariamente com a gente é nunca ir para o supermercado ou para a padaria com fome. Quando a gente vai fazer compras com fome, a gente acaba extrapolando demais o orçamento, né? Quem nunca entrou num supermercado com fome e saiu de lá com a sensação de que você comprou além do necessário? O Alessio, por exemplo, quando ele vai na padaria com fome, ele compra horrores, né? E aí acaba comendo muito, então você extrapola não só o seu orçamento, como você vai se habituando a fazer compras por impulso, que não é uma coisa legal, e você ainda desperdiça muita coisa e come além da conta, né? O que não é muito legal. Então, assim, essa é uma dica que eu dou para vocês e que eu tenho procurado exercer aqui em casa, de não ir comprar nada com fome. Ao supermercado, a padaria ou a frutaria, qualquer lugar que você for, vá de forma tranquila, vá primeiro em casa, se organize, tome um banho, faça um lanchinho, nem que seja pequeno, e vá. Pega a sua lista e aí você vai ver como tudo vai fluir melhor. Uma outra coisa muito difícil também em relação à lista de compras é quando você tem filhos pequenos. Aqui em casa hoje isso não tem mais, porque os nossos filhos já estão grandes, porém muitas pessoas têm que ir ao supermercado e tem criança pequena. Então, o que fazer com essas crianças na hora da compra, né? A primeira dica que eu tenho é que, se possível, não levar as crianças para o supermercado, porque quando você leva as crianças é muito difícil que elas consigam se conter ali diante de tanta novidade, né? De tanta coisa que seriam interessantes aos olhos delas, e aí isso pode te gerar uma série de conflitos e tirar você do foco mesmo de manter o seu orçamento. Então, a primeira dica é essa. Mas é claro que tem aquelas pessoas que não têm outra opção. Você não tem com quem deixar os seus filhos. Às vezes, a pessoa que te ajuda já foi embora, você vai para o supermercado à noite, você precisa levar, então vamos levar. E aí, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: senta com seus filhos e ajude e coloque eles para te ajudar a preparar a sua lista de compras, né? Hoje nós vamos comprar isso, e aí pergunta para um o que ele quer, para o outro, e inclua isso na sua lista, de forma que você coloque itens que agrade a eles, e ensine-os a ajudar você no supermercado, ensina eles a marcar na lista aquilo que você já pegou, e é uma forma de você distrair as crianças ali nesse momento, né, dentro do supermercado, dando a eles a possibilidade de comprar alguma coisa que eles gostem, porque toda criança gosta de ir no supermercado para sair de lá com alguma coisa que ele gosta de comer. Normalmente, pelo menos aqui em casa, sempre foi assim quando os meninos eram pequenos, e na verdade até hoje, quando vão comigo, a gente acaba extrapolam mesmo. Não é para mim, para ver.
Entrada bacana. Foi. Então, dessa forma, as crianças vão ajudar você, né? E assim eles já vão aprendendo que o não faz parte da vida, que às vezes eu tenho que abrir mão de uma coisa para ter outra. Então, é uma forma de educação também, e aí a gente vai levando a situação até que eles entendam um pouco mais e amadureçam e a gente consiga ir mantendo esse foco no nosso controle financeiro familiar, que é o que é mais importante para que no futuro a gente tenha um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de tranquilidade. Um outro ponto que eu sempre uso e que funciona muito é que antes de ir ao supermercado, eu olhe a minha despensa, né? Eu sempre olho os meus armários, a minha geladeira, para ver o que eu tenho, porque nunca a gente consegue consumir tudo aquilo que a gente compra no supermercado. Porque a gente viaja, a gente sai, a gente come fora. Então, muitas vezes sobra muita coisa da compra anterior. Então, para que você possa, às vezes, até economizar num determinado mês, vá na sua despensa, abra o seu armário, olhe o quanto que você tem de cada coisa. Primeiro, olhe a validade, vê se aquilo ainda está bom para o seu consumo, né? E aí você se organiza dessa forma. O que tem lá, aquela quantidade que tem, você diminui da sua lista. E aí você só vai fazer um complemento daquele item, depois vai para a geladeira. E aí existem muitas técnicas de você fazer isso, né? Por exemplo, você pode fazer uma tabelinha e colar na geladeira para colocar aquilo que está faltando. E aí isso vai facilitar muito na hora da compra, porque você já sabe que os itens faltantes são aqueles ali. Aí você só vai olhar na sua despensa para ver o que você vai precisar complementar. Então, você pode pedir ajuda para a sua colaboradora de casa também, se você tiver, para que ela vá anotando. Aí no dia que você for ao supermercado, se você tiver com pouco tempo para organizar a sua lista, pede para ela contar os itens que tem para você, de alimentação, material de limpeza, higiene pessoal, que é isso você só vai complementar ali e vai facilitar muito na hora de você executar a sua lista, de você planejar a sua lista e executar. Uma outra coisa que eu uso muito aqui em casa e que eu queria oferecer como dica para vocês é separar a sua lista do que é alimento, né, do material de limpeza e de higiene pessoal. Porque o que acontece? Hoje tem muitas empresas especializadas, empresas de produtos específicos e que o custo ele é bem menor. Então, o que eu faço? Eu faço uma lista de material de limpeza de tudo que eu utilizo na minha casa e separo a marca que eu gosto, né? O tamanho, porque isso também é importante, porque geralmente essas lojas específicas, elas vendem produtos em grandes quantidades também, eles são tipo distribuidores até. Então, para o consumo de casa, às vezes pode ser muita coisa, então você não tem como armazenar aquilo ali de forma adequada. Então eu não gosto de comprar produtos com tipo 5 litros que eles têm, eu não gosto. Eu gosto de comprar os tamanhos normais, então eu já separo ali a quantidade, o que eu quero, o tamanho que eu quero, a marca, e aí eu separo uma lista disso para mim. Aí, como que eu faço para poder melhorar isso? Porque assim, até me perguntam sempre assim, mas não é pior você fazer isso? Porque você tem que estar indo em vários lugares para fazer compra e aí isso atrapalha na sua economia também. Geralmente eu vou uma vez, eu crio essa lista e eu dou uma lista pro dono daquela empresa. E eu falo, olha, eu queria comprar de você todo mês e aí eu vou deixar aqui minha lista, ou eu posso te mandar minha lista pelo WhatsApp, todo mês que eu quero. E aí eu escolho, mando pelo WhatsApp para eles a quantidade que eu quero e eles mandam entregar para mim. Então aí eu já tenho uma economia de tempo muito grande, porque eu não preciso ficar indo nessa loja outras vezes, né? Porque geralmente os produtos de limpeza no supermercado eles são bem mais caros.
Então, quando você compra numa loja específica, numa empresa distribuidora, isso traz uma economia muito grande. Às vezes vale até a pena você comprar uma quantidade um pouco maior se você não tiver quem faz essa entrega para você, para que você não precise se deslocar, né, mais de uma vez para as compras mensais. Você comprar uma quantidade um pouco maior nesse mês e no próximo mês você não precisa comprar. Eu já fiz muito isso também. Então, eu compro ali alguns produtos que são mais utilizados numa quantidade um pouco maior e no próximo mês eu não preciso comprar, então eu faço uma compensação. Eu faço muito isso quando eu vou comprar sacos de lixo, essas coisas, eu procuro comprar, aqui na minha cidade tem indústrias, né, que fabricam, então eu compro direto deles também, já compro uma quantidade maior porque é um item que não perde e que é de fácil armazenagem, então eu compro deles, fica um pouco distante da minha casa, mas eu ligo e aí eles mandam entregar e com isso a gente vai economizando aos poucos. Um item ou outro que você acha uma maneira mais econômica de fazer faz uma diferença muito grande no nosso orçamento no final do mês. Então, isso tudo é planejamento. A gente precisa aprender a se organizar, a planejar melhor a forma como a gente vai fazer as nossas compras. Às vezes a gente pensa que o menor custo que a gente tem é as idas esporádicas ao supermercado. Você gasta R$ 70 num dia, 80 no outro, e aí às vezes você vai mais que uma vez por semana, e aí nessas idas a gente acaba sempre comprando aquilo que a gente não precisa, compra o que precisa e complementa com o que não precisa. E isso vai gerando um custo que, se a gente for colocar mesmo na ponta do lápis no final do mês, parte do nosso orçamento todo ele fica no supermercado e a gente não costuma contabilizar os desperdícios que a gente faz, que a gente comete com os excessos. Os excessos que eu digo não é aquilo que você consome, é aquilo que você deixa perder na sua geladeira, aquilo que você deixa perder o prazo de validade no seu armário, porque você não tem o hábito de ir lá olhar o que está perto de vencer, retirar aquilo que está vencido, utilizar os produtos que estão com data de vencimento mais próximas, né? Quando você chega do supermercado, você pode fazer isso, você pode pegar aquilo que sobrou do mês anterior e colocar na frente para ser usado primeiro. Então você vai parar de perder produtos, porque acontece muito daquele produto ali perder a data de validade sem você nem ter aberto. Então isso é desperdício, esse é dinheiro que a gente joga fora, é dinheiro que a gente poderia estar economizando para investir, para que a nossa estabilidade financeira chegue mais rápido. É ensinar os nossos filhos que tudo tem um custo, né? Que aquele pacote de bolacha que ele abre e não consome todo e não armazena de forma correta vai para o lixo, e aquilo é dinheiro que você está jogando fora, além de fazer parte da educação deles, porque futuramente eles vão ser pais de família, a gente não sabe que tipo de futuro os nossos filhos vão ter. Então eu sempre ensinei aqui em casa para os meninos isso: você vai pegar uma bolacha, abre o pacote, pega a quantidade que você quer, depois você pega uma vasilhinha, tampa aquilo, armazena da forma correta. Se tiver que ir para a geladeira, vai. Nunca deixar aberto, exposto, porque no outro dia não vai servir para o consumo. Então a gente precisa ensinar isso para eles. Economia familiar vem de berço. É desde pequeno que você aprende a economizar. E a economia, ela não é vergonhosa, o planejamento ele não pode ser vergonhoso. Você não pode ter vergonha de ir num supermercado com o seu orçamento definido, porque você não está se privando de nada, você está priorizando aquilo que é importante na sua vida. Então, não é vergonhoso você ensinar para os seus filhos o limite que ele tem dentro de um supermercado, não é vergonhoso você ensinar que na sua casa não se joga alimento fora só porque você pode ter a geladeira cheia naquele momento. Então, a gente precisa parar para pensar um pouquinho nesses detalhes que fazem com que a nossa economia familiar seja mais eficaz, né? E que é uma fórmula
para que a gente chegue bem, que a gente tenha uma estabilidade mais rápida, um futuro mais tranquilo, mais promissor até, e financeiramente estável. Uma outra dica que eu dou para vocês também é na hora da compra da carne, né? A compra de carne é um valor assim alto no nosso orçamento. E então assim, quando eu vou ao supermercado, eu procuro não comprar carne no supermercado. Aqui em casa eu tenho a possibilidade de fazer isso, porque eu tenho como comprar dessa forma que eu vou mostrar para vocês. No supermercado, geralmente eu compro frango, que é uma carne mais barata, né? Então eu compro uma quantidade X de frango que eu vou consumir. Compro peixe. Eu gosto de comprar peixe na peixaria, eu não gosto de comprar peixe no supermercado, a não ser que o supermercado tenha uma peixaria que vende produtos mais frescos, mais elaborados, então eu compro ali. Porque o segredo, por que isso? Porque a gente, para baixar o custo do consumo de carne, a gente precisa variar. E a carne vermelha, ela é uma carne muito cara. Então, carne vermelha, eu tenho aqui em casa, nós temos condições de comprar direto de um produtor, né? Então, eu compro mais barato, eu compro uma quantidade um pouco maior também. E aí eu tenho condições de armazenar isso. Então, se você tiver essa possibilidade, você consegue comprar com um preço bem melhor, um produto de maior qualidade. Eu não gosto de carnes que vão de gado que vai para confinamento, então por isso eu não compro carne em supermercado de jeito nenhum. Eu vou num açougue que eu confio quando eu não consigo comprar direto do produtor que traz para mim ali, né? Então, aí quando ele traz, eu já compro uma quantidade um pouco maior para eu ter como armazenar. E aí a gente vai fazendo um mix de carne, frango, peixe. Então isso diminui muito no seu custo no final do mês, porque o consumo de carne vermelha ele é muito alto. A carne é muito cara, então já tem os extras que você faz, às vezes um churrasco com os amigos, uma reunião com toda a família, e aí você vai fazer um churrasco, isso tem um custo maior. Então isso também tem que entrar dentro do seu planejamento na hora de você ir para o açougue, né, que você possa fazer essa variação dentro do seu cardápio para que você possa economizar um pouco mais no consumo de carne vermelha. Eu faço a mesma coisa com as frutas e verduras. Eu não compro frutas e verduras em supermercado também. Em frutarias eu vou muito pouco porque eu gosto de ir à feira. Uma vez por semana eu gosto de ir à feira, onde eu encontro produtos frescos, produtos às vezes com uma qualidade melhor, com menos veneno. Então eu procuro mais ir à feira, eu vou à feira toda quarta-feira e aí ali eu compro fruta, eu compro verdura, eu compro ovos, eu compro as folhagens. E uma vantagem que tem quando a gente vai à feira, que a maioria dos produtos que estão ali na feira, eles já são embalados em quantidades menores, né? Você compra, eu acho o custo bem menor também. E aí você compra ali a quantidade já embalada, você vai mais ou menos calcular o que dá para uma semana, porque você fruta e verdura você não armazena por mais de uma semana, não tem jeito. E aí é onde acontece o desperdício. Às vezes a gente vai numa frutaria, eu já fui muito, e todas as vezes que eu ia na frutaria, a minha conta ficava muito alta em relação ao desperdício que tinha, porque eu acabava comprando que não muito mais de uma semana, e aí as coisas começavam a perder, começavam a ficar ruins, então acabava desperdiçando, e isso gera um custo maior para mim, para todo mundo, na verdade, né? E quando eu aprendi que a feira é a melhor opção para economizar, porque eu consigo comprar uma vez por semana, e aí você pega o hábito de ir. É claro que é uma horinha que você vai ter que tirar mais na sua semana ali para você se organizar para que você consiga ir. Eu gosto de ir logo na primeira hora da manhã, pego tudo fresquinho e trago para uma semana. Aí é uma semana certinho, não perde nada. Quando eu vou
de volta na semana seguinte, a minha geladeira já está vazia de fruta, verdura, e aí eu trago tudo novo, reabasteço e com um custo muito menor, porque ali na feira você compra praticamente direto do produtor, por isso que você compra com qualidades melhores, produtos mais saborosos e melhor para a nossa saúde, né? Então é uma dica também que eu deixo para vocês. Nem sempre é fácil se organizar para ir, eu tenho que deixar de ir um dia na academia para conseguir fazer isso, ou então levantar uma hora mais cedo do meu horário para que eu consiga fazer, mas isso já virou um hábito para mim, então toda quarta-feira, 6:30 da manhã, é meu horário de ir à feira, e aí só se eu não tiver mesmo na cidade, eu tiver viajado a trabalho, alguma coisa assim, mas do contrário, a quarta-feira pela manhã, essa é a minha prioridade. É uma prioridade que eu aprendi e que só trouxe benefícios também aqui para minha casa, para minha economia e tudo mais.